Ora viva, confirmem se me conseguem ver ouvir, eu acredito que sim. E uma boa tarde a todos. Aproveitem, partilhem esta sessão nas redes sociais, vamos encher a sala, lá está. Sala cheia significa lucros nos nossos bolsos. Vou dar aqui mais uns minutinhos para começarmos como deve ser. Ora viva, estamos de volta, já partilhamos nos grupos, já partilhamos nas redes, já fizemos aqui a nossa mentalidade antes da aula. Olá Tiago, como é que estás? Tudo bem? Confirma se me consegues ver e ouvir, estou num ambiente fora de casa. Boa tarde, Sandra, tudo bem? Quero ver se me apanha aqui lag. Estou a utilizar uma net da rua, estou aqui a experimentar. Bem, hoje vamos falar sobre liquidez no mercado. O que é que ela é, para que é que ela serve e como é que nós podemos aproveitar, proteger o nosso capital com a liquidez. Vou dar a partilha da ecrã. Certo. Okay. Antes de falar aqui sobre liquidez, vamos falar sobre as nossas posições abertas. Neste momento temos duas trades abertas, NZD-USD e a Bitcoin. Ok. Isto aqui. Confirmar só se conseguem ver e ouvir bem. A imagem está top, mas o som está abaixo. Ok. Agora está melhor? Eu acredito que sim, mas vou fazer aqui um truque. Ok, agora está top. Fixe. Isso é o que interessa. Então, bora lá. Boa tarde, Ruben. Como é que estás, amigo? Então, posições abertas. Vou aqui aumentar a temporalidade. Nós, no momento, ainda temos a nossa trade na Bitcoin aberta. A nossa entrada foi muito bem executada, a nossa zona, como podem ver aqui. Estamos a fazer o que o padrão de velas está a fazer, o que nós esperamos, com o que nós trabalhamos, a estratégia. O nosso NZD-USD, seja o do NFP, ou seja mesmo o de ontem, o movimento que nós queremos apanhar é isto. Já estamos com mais de 4% em ambas
as trades, o que é bom, não se esqueçam que é para apanhar este movimento. Meu amigo ouro, eu tenho estes volumes marcados. Eu quero entrar em compras nos 4.110 ou nos 4.050 para fazer continuação, ou nos 4.031. Ainda tenho aqui a posição dos 4.005. Esta posição ainda se encontra válida. Esta zona aqui, ok? Porque podemos aproveitar isto. Eu não quero ser goloso neste aspecto, mas quero dizer que são posições válidas. Em temporalidades mais pequenas, no ouro estamos, em alguns casos, compradores. Já tivemos ontem aqui este break-even. Hoje tentamos aqui duas vezes em sistema a fazer compra aqui nesta área, não deu. Foi 2 SLs de sistema, então vamos entrar de forma cautelosa. Eu, por exemplo, antes da aula, tinha entrado aqui, protegi-me, levei break-even, mas a zona continua aqui a rolar. Mas vamos analisar. Ora, agora vamos falar sobre liquidez. Liquidez é o quê? Liquidez é praticamente um movimento que existe no mercado de Forex. Ou seja, é algo que, se não existir, Forex não gera dinheiro, os pares não se movimentam. Não se movimentando, a economia vai à vida, como se costuma dizer. Olá, Nuno, como é que estás? Só aqui abrir aqui as minhas notas. E a liquidez também é a facilidade e a rapidez com que o mercado Forex trabalha. Ou seja, se vocês têm uma conta alavancada de 1 para 100, é por um motivo. É para aumentar a rapidez em que vocês entram no mercado e saem do mercado, para não congestionar as ordens e as suas posições. Também ajuda a vender e a comprar de forma mais rápida, sem alterar significativamente o seu preço. Se houver liquidez, as variações de preço conseguem estar mais apertadas, mais ajustadas, etc. É super importante porque vai garantir spreads menores, sejam eles bancários ou sejam eles de ativos, proporciona uma melhor execução das ordens e vai reduzir o slippage, vai reduzir aqueles movimentos rápidos no mercado que vocês apanham e tira-vos o risco. Há sempre risco a negociar Forex, claro, mas vai-vos tirar um risco sobre desinformação ou a velocidade com que a informação chega a vocês, que será lenta. Quanto mais lento o nosso trabalho for em Forex, maior o risco vai ser. Depois, vou dar um exemplo. Existem pares mais líquidos uns que os outros. Euro-dólar, dólar USD, etc. Dólar AUD, etc. E depois temos os pares exóticos que são menos líquidos. Significam que vão ter um spread maior. Significa que a volatilidade pode liquidar-vos e ali naquele momento vocês não conseguiram no mercado. Muitas das vezes no MetaTrader vocês percebem isto quando clicam no OK e demora tempo a executar a ordem ou o stop loss ou o take profit. Agora vou-vos dar as fontes e os maiores momentos de liquidez, ok? Passar aqui para o gráfico. Então nós já sabemos que liquidez não é só fechar as trades uns dos outros. Nós não somos liquidez, apesar de no mercado utilizarmos isso mais para a frente. A liquidez é a velocidade de execução do mercado. Cheio antes da aula, eu tenho já ver isso. Depois, garante spread menor. E proporciona melhor execução.
Aqui fazer uma coisa, ver se acho que consigo. Então, funciona na execução e é importante para reduzir os slippage. Major pairs, ou os faros maiores, têm mais liquidez. Pares menores ou exóticos. Ok, top. Vou dar aqui. Estava a ver o set. Depois, temos as fontes de liquidez, ok? E vocês vão ter traders que vão dizer que a fonte de liquidez são os traders retalhistas, e eu concordo, mas as fontes de liquidez têm a ver com o capital que a corretora tem ou o capital que é movimentado. Esqueçam o mito que nós somos a liquidez do mercado. Não, nós somos os liquidados no mercado se cometermos erros. Ok? E então, existe liquidez por sessões e existe liquidez por eventos. Ou seja, nós somos liquidados pelas sessões, ou pelos eventos, ou pelos movimentos institucionais. Ok? As suas fontes são sessões, eventos e instituições. Até aqui. Ainda não utilizamos manipulação, porque isso vem depois na parte de liquidity pool. Agora, como é que nós vemos a liquidez no próprio mercado? Imaginemos, nós temos aqui o DXY. Vamos imaginar que o DXY é um par contra qualquer coisa. O meu suporte aqui embaixo é uma zona de liquidez, é uma piscina de liquidez, é uma liquidity pool. É áreas onde os traders ou as instituições têm a sua concentração de ordens, ou ordens de stop loss, ou buy stops, ou sell stops, ou take profits. São alvos. Por isso é que nós usamos ponto de interesse. Ao usarmos esses pontos de interesse, já percebemos que se entrarmos num ponto acima, neste caso eu vou utilizar aqui a seta, se nós utilizarmos, imagina que eu quero entrar aqui e ir para cima. Tudo o que está aqui passa a ser liquidez vendedora. E esta liquidez vendedora é onde estão concentradas várias ordens. Aqui onde eu vou colocar a seta azul, estão concentradas, por exemplo, ordens de compra abertas ainda. Essas ordens de compra abertas ainda são a liquidez bancária, o que nós chamamos, por exemplo, order blocks ou fair value gaps. E no cenário inverso, aqui embaixo também tem ordens ainda abertas. Por isso é que cria uma piscina de liquidez entre esta área e esta área. Mesmo eu estando a olhar aqui para 4 horas. Esta zona aqui toda é uma piscina de liquidez. E aqui a zona do meio, onde eu tenho esta resistência marcada, esta parte aqui, passa a ser um equilíbrio do mercado. Ao ser o equilíbrio do mercado é aí, por exemplo, onde é que o preço está certo. E vocês aqui conseguem perceber claramente. Nós temos aqui uma piscina de liquidez, ordens ainda abertas, nos 96,50. Onde é que é o equilíbrio do índice do dólar? É nos 100%. Sobrevalorizado, subvalorizado, equilíbrio. Muitas das vezes nós, quando, posso dar o exemplo aqui do Bitcoin, temos o mesmo. Temos uma zona de
sobrevalorização, uma piscina de liquidez onde está toda a liquidez compradora, aqui tem liquidez vendedora, e depois uma subvalorização. Onde é que a Bitcoin vai procurar o equilíbrio? Em 50% aqui. Por isso é que nós definimos os nossos alvos em zonas onde há as liquidity waves, onde há as ordens concentradas. Onde é que elas costumam aparecer essas concentrações de ordens? Eu já expliquei, mas eu vou colocar novamente. Vamos aqui, onde é que eu estava a escrever? Onde é que eu estava a escrever? Não interessa. As ordens concentradas existem em máximos e mínimos anteriores, ok? Existem em suportes e resistências, existem em breakouts falsos e pivôs do mercado. Até aqui, claro, conseguem perceber? E eu queria que sim. No chat se vocês estão a conseguir apanhar a aula e a perceber as zonas de liquidez. Ok, top. Continuando. Porque é que elas são importantes? São aonde, imaginem que eu como instituição, ou até mesmo eu como trading floor, trader, as concentrações de ordens são importantes para caçar os vossos tops ou apanhar a liquidez dos RT, Retail Traders ou Hedge Funds. Ok? As ordens concentradas são super importantes para você. Imaginem, eu caçar o vosso top loss e apanhar a liquidez dos traders retalhistas ou iniciantes, ou até mesmo algumas hedge funds. Voltando aqui para o dólar do índice, ao índice do dólar, não. Vamos olhar aqui, por exemplo, neste aspecto. NZD-USD, nós temos em que o preço rompeu o topo, certo? Ativou buy stops, ou seja, o preço aqui rompeu este topo aqui, daí eu usar primeira quebra de estrutura, segunda quebra de estrutura, terceira quebra de estrutura, é quando as buy stops das instituições ativam para entrar em compra, ok? E como instituição eu não me importo ter um buy stop aqui em prejuízo até ali, não me importo. Tenho capital, tenho margem. Imaginemos que eu tenho uma conta de 100 mil dólares. Eu uso 0,01 e deixo ali aberto. Não me interessa se fico com 99 mil, com 9.900 dólares negativos. Então, quando há primeira quebra, segunda quebra, terceira quebra, por isso é que eu uso o princípio das três quebras de estrutura. Quando é mudança de caráter, os bancos abrem os buy stops, ok? Imaginemos que aqui é tudo buy stops. As instituições abriram buy stops. E o que acontece com o trader retalhista? Epá, quebrou, eu vou atrás. Eu estou o trader retalhista, abro, começa a abrir liquidez compradora.
Já ponho a letra maior. E é quando os traders retalhistas, ou maus traders, ou traders com pouca mentalidade, começam a panicar e a perder capital. Ou porque entram sobrealavancados, ou porque entram sem gestão de risco, ou simplesmente entram na fé que a posição vai resultar a favor deles. Então eles tornam-se liquidez compradora. Ok? Porque abrem ordens de compra, casam-se com a trade, e o mercado vai subir agora, até pode subir eventualmente, e depois entra a caçada dos stops. Ou seja, a captura de liquidez, em que ordens compradoras eu vou ali capturar fecho, 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 olhando para a seta azul, capture the liquidity, capture the liquidity, capture the liquidity, capture, 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 and then, e depois, o mercado faz o seu movimento. As instituições já têm a liquidez suficiente para ir fechar ordem aberta no suporte. Ok? O que acontece? Eles capturaram liquidez, tal, 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 tal. Okay? Depois, aqui abrem uma ordem com o dobro do volume, ou triplo, ou quádruplo, para manipular o mercado para baixo. Capturaram a liquidez toda e começam a apanhar a liquidez, a criar liquidez vendedora, ok? Para bichar a ordem deles, que está aqui no suporte. O que eu chamo de order, flow, suporte. Como nós já aprendemos o volume, já percebemos que este volume, analisando o volume, vou dar aqui o exemplo, já percebemos que aqui tem ordens de compra, então é order flow suporte, é quando começa a entrar no mercado comprador. Até aqui, como podem ver, volume vendedor. Aqui houve uma tentativa de compra, mais ou menos aqui. O que é que aconteceu? Fez uns pipsitos, mas perdeu força, porque a ordem que estava aqui é muito superior ao volume de vendas e caças de buy stop. Ok? Até aqui, já percebem que é a conjugação entre ligar o volume à liquidez. Preciso que me confirmem no chat. Not bad. Acho que aqui a minha net está a lagar. Confirmem. Top. Estou muito contente. Agora, por consequência, o preço rompeu o topo, ativou os buy stops, apanhou a liquidez e volta rápido. Temos aqui isso tudo. O preço ativou os buy stops, capturou a liquidez e volta rápido. E ao inverso, o preço fura o fundo, vamos dar aqui o exemplo, fura aqui o fundo, uma quebra de estrutura, duas quebras de estrutura, três quebras de estrutura, ativa os sell stops, muitas das vezes sell limits, que seja, e depois captura toda a liquidez. Ora, minto. Ativou aqui os sell stops, capturou a liquidez dos sell stops institucionais aqui desta área e voltou rápido para a parte de baixo, etc. O que é que acontece? Ativou o order flow, aqui ativou os buy limits, ativar os buy limits, o que é que acham que vai acontecer com os mercados? Reduzindo aqui a temporalidade, tenho aqui um exemplo de captura de liquidez ou caça de stops, muito simples, que é, imaginemos que aqui neste antecedente temos a ativação dos sell stops
E aqui temos a ativação dos buy stops. Ativou os buy stops, veio capturar a liquidez e de repente voltou. Aqui ativou os buy stops, veio capturar a liquidez, como podem ver aqui a nossa trade do NFP, e depois voltou e está a fazer o seu seguimento. Padrões típicos é os falsos rompimentos. Falso rompimento, olhem aqui. Pau, rompeu, foi falso, voltou para trás. Candles longas com grandes pavios. Outro exemplo de padrão típico. Olhem aqui. Velas grandes com pavões grandes. Houve a mudança de caráter, ok, confirmada, ativa-nos as trades, mas depois vem capturar a liquidez. De- por isso é que muitas das vezes nós seguimos um padrão assim. E tem aqui outro exemplo, seguimos um padrão assim. Até logo. E o mercado segue para a sua zona. Agora, vocês podem operar as liquidity grabs, que é entrar logo após o mercado, tomar a liquidez e fazer o retrocesso. É onde entra o meu segundo modelo de entrada. Pode ser aqui. É onde entra o meu segundo modelo de entrada, que muitas das vezes eu desenho-vos isto. Quando eu desenho-vos isto, aqui, imagina que eu tinha a ideia aqui nesta área, aqui mesmo, aqui, eu tinha-vos dado a ideia. Ok, esperem que o mercado faça isto. Então vocês só têm que sentar nas mãos e esperar que haja entrada após a captura de liquidez. Então, vocês esperam, sentam-se nas mãos e depois vem. Houve a captura de liquidez numa zona que era um fair value gap e vocês entram no mercado. Isso é uma estratégia em que conjugam tudo e utilizam a liquidez para entrar no mercado, com o volume, etc. Não quero entrar muito por aí. E depois tem o primeiro modelo de entrada, que é também quando vocês usam as zonas de liquidez como alvo. Vou dar aqui o exemplo. Esta área aqui em baixo é uma zona de liquidez como alvo e é quando entra o meu segundo modelo de entrada, ou a maior parte dos traders, sejam eles institucionais, retalhistas, bancos, investidores, entram da mesma maneira, que é tal, tal, tal. Então, trading é simples por causa disto. Nós entramos ou após a liquidez ou entramos após o retrocesso. 222 no chat, já perceberam a magia dos tipos de entrada. You trust my self-righteous reside. Seguinte, operar liquidity grabs. Vou pôr aqui um call out para vocês tirarem isto. E segundo, zonas de liquidez como alvo. Agora só queria pegar nisto e passar para aqui. E os dois modelos de entrada designam-se assim. O que é que nós fazemos também? Esperamos o rompimento e retorno, que é isto, rompimento e retorno.
e confirmamos se a liquidez foi apanhada. Pode fechar o ouro, as notícias. Ah, ok, claro. Onde é que eu estava a dizer que eu já não sei? Não dizer? Ok. Depois, simples como isto. A gestão de risco com base na liquidez, vocês muitas vezes têm que fazer o quê? Ahm, Procurar uma fuga rápida após a tomada de liquidez. E eu vou-vos dar aqui um exemplo prático e momentâneo. Vocês têm que ter definido sempre um volume de lote e pips para a vossa estratégia e também para o tamanho da vossa conta. Daí eu usar mais ou menos os 100 pips no ouro. Quando há a captura de liquidez, neste caso a minha zona-alvo era esta, aqui liquidez, zona-alvo. Quando há a captura de liquidez, nós esperamos a quebra, o retrocesso e a entrada, ok? Tal, 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 tal. E temos a nossa, aqui é a ideia, aqui é a entrada. O que acontece? Vamos evitar operar em liquidez extremamente baixa, que é quando temos pavios grandes, ok? Por isso é que nós, educadores, dizemos os pavios têm que ser sempre mitigados. Olha aqui o exemplo. Tal, tal. Porquê? Liquidez extremamente baixa. Depois, também evitamos operar em spreads muito altos. Esta posição aqui é o exemplo prático disso, em que eu capturo a liquidez, agora vai haver o A, B e o C da Elliott Wave, etc. Agora, resumos. Importante, a liquidez é a facilidade de negociar sem afetar o preço, não é, como é que é dizer, não é atribuída à pessoa ou tipo de player no mercado. Forex é altamente líquido, por isso tem que ter uma enorme liquidez e vai variar por sessão e também por evento. Voltem ao Fast Start, onde eu falo sobre as sessões e a interligação das sessões umas com as outras. Depois, os grandes players usam a liquidez para executar as suas ordens. Para quê? Para vocês irem atrás deles e também passarem a ser caçados por eles. Existem várias estratégias de trading onde vocês podem aproveitar essas dinâmicas e eu dei-vos a simplicidade de trading e tenho-vos dado ao todo da passagem da minha estratégia, que é simples nós operarmos com liquidez, volume, como confirmações e estruturas de mercado, scanners, etc. Indo para scanners, nós temos aqui o nosso scanner. O que é que ele faz? Ele dá nos sinais, conjugadamente, um volume inteiro. Imaginemos que eu tenho aqui, já tenho captura de liquidez, já tenho a quebra e o retrocesso. Agora o que é que me falta? Digam-me vocês no chat, o que é que falta neste exemplo prático de mercado? É fácil de chegarem lá. Deixei esse câmera aberto já mesmo para isso. Não conseguem chegar lá. O que vos falta é saber quando é que há a injeção de volume. Porque vocês têm um princípio simples, que é seguir o momento ou seguir a tendência.
Nós sabemos que não vamos seguir os bancos quando eles nos querem caçar. Então nós percebemos quando eles estão a caçar outra zona, que é seguir a tendência. Seguir a tendência não, seguir a execução e volume das ordens deles. Daí o order flow, etc. Houve captura de liquidez e trade ativa. Neste caso, eu não vou entrar ainda na compra porque não tenho sinal e é o que nos falta. Falta-nos a confirmação que os players estão a ir para lá. Por isso é que nós usamos o scanner. Vou dar aqui o exemplo. Tal, tal, tal. Houve compra. Ou seja, uma, duas, três. Só a quarta vela é que houve ali confirmação dos players e o mercado foi para a compra. E neste pequeno período de tempo de 25 minutos, conseguimos ter um movimento de 100 pips no ouro. Por isso é que nós operamos dessa forma. Aqui em Bitcoin, ok, tal, 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 15 minutos, 30 minutos, compradora, 5 minutos, comprador. Posso-vos dar um scalp de Bitcoin com execução imediata para quem quiser aproveitar. Aqui uma posição de 1 por 2,5, em que vocês podem tirar vantagem sobre a Bitcoin. Porquê? Porque seguindo aqui o princípio, tu não consegues. Seguindo aqui o princípio, já houve a captura de liquidez, como podem ver. Houve aqui a captura de liquidez. Houve a criação de liquidez vendedora, mitigada, etc. E já sabemos o ponto de interesse, que é o alvo do mercado. Okay? Tem aí no gráfico take profits e stop loss e estamos a acompanhar esta trade. Dá. Dá sempre para ver com o volume profile. O volume profile ajuda-te a saber as zonas certas e só tens que esperar que o preço vá lá e que haja a rejeição. Por isso é que nós usamos os dois desenhos, o impulso, retrocesso e pullback. Ok, temos aqui estes dados passados, esta trade ativada, vou fazer download de imagem e vou aproveitar, vou passar aqui uma ideia. Aqui à procura de imagem, onde é que está? 87, 87, 900. Validação
86,002, 86. Saída 87,500. Saída 2, 88,500. Saída 3, 89,500. Ideia partilhada. Está ativa. Voltando aqui para a aula. Nosso amigo Ourinho está a entrar aqui novamente na nossa zona. Vamos aguardar um bocado e vamos aguardar o scanner. Voltar para 1 minuto. Limpar aqui os desenhos um bocado menor. Oi, desenho errado. Vou afinar o trade. E aguardar o final. Ok, maltinha, vamos executar aqui o ouro. Nos 55. O nosso stop loss vai ser nos 45. E o nosso take profit vai ser nos 85. E agora vamos aguardar. Let's go. Aqui temos um exemplo de um falso breakout. Daí nós estarmos aqui a usar uma zona de reação com o falso breakout, etc. Ver se o volume da manipulação de Nova Iorque não nos deixa ficar mal.
It's going to be a buy. I'm just waiting for 1 minute confirmations, but I already executed at 55. I just need the scanner to change it to buy to be more clear about it. This one. How it's going your week, guys? Como é que está a ser a vossa semana? Awesome. Porreiro. Vou esperar mais este minuto para saber se continuo na trade. I'm going to wait this minute if I want to know if I continue on this trade or wait for a second break. Ou espero pela segunda quebra. I'm going to get out of the trade. Vou sair desta trade. Discarded. Because it's going to capture the liquidity. I don't want to enter in the third buy movement without liquidity. Não quero entrar mesmo aqui e preferi guardar o capital da trade. Yeah. Pode seguir na entrada. Maltinha, temos aqui só apenas a nossa Bitcoin. Vou aproveitar para almoçar. Não dá mesmo para. Pá, não vou estar a forçar, porque até a minha linha azul é mesmo ali o alvo que eu quero para a entrada de compra, mas preciso de muitas confirmações, porque nós ontem, yesterday, we had. Nós ontem tivemos aqui o alto diário. This is our previous daily high. And I want to take the buy to go here. So in 4 hours time frame, we are coming down, and maybe we are going to come here. Ou seja, maltinha, o ouro deve vir mesmo aqui aos 4,79, 4,80, então vamos aguardar. É preferível preservar o capital em vez de estar a arriscar o capital à toa, etc. E estamos prontos. Vemo-nos então na próxima sessão. Espero que tenham percebido a liquidez e obrigado pela vossa companhia.